vai e volta, porque que te tenho eu feito? Voltou Elias, tomou as juntas de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois colheu a carne, e a deu ao povo comer. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Pai, humildemente, Senhor, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa oportunidade. Senhor, Deus, louvado pelas mãos, que não seja eu, mas o Senhor, Senhor, trabalha na vida de cada um de mim, Senhor, para receber a tua palavra. Na humildade do teu nome, movendo toda a rejeição, Senhor, contra a tua palavra. Senhor, Jesus amado, visita cada canto, Senhor, desse recinto, Senhor, desse auditório. Nós repreendemos todo o mal, blinda este lugar. O Senhor está no domínio, o Senhor está no governo, Pai. Toma o primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre, está falando sobre Elias, né? É chamado para ungir Eliseu como seu sucessor. Mas assim, eu estudando essa palavra, me chamou muito a atenção, porque de repente, em 1 Reis 17, aparece Elias. Até aqui a gente não tem ouvido falar de Elias. Agora aparece Elias, diz assim, ó, então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aparece Elias, quando a gente vê de Eliseu, falar de Eliseu, a gente vê que ele é filho de Safate, parece a identificação dele. Elias não, ele aparece, ele era morador da cidade de Tisbe, localizado em Gileade, hoje a atual Jordânia, e era da tribo de Levi. Então foi isso que eu pelo menos procurando, encontrei sobre ele. E esse homem, de repente, aparece com uma autoridade para falar com uma grande autoridade da nação. E uma palavra que não era boa, porque Acabe estava, naquela época, ele se casou com Jezabel, que era a rainha de Sidom, que adorava o deus Baal. E o deus Baal era o deus que eles entendiam que estava no controle da chuva. Chovia se era o comando dele. E agora Deus levanta esse homem para falar, para dar uma mensagem: olha, não vai chover segundo a minha palavra. Irmãos, a palavra que nós liberamos tem autoridade, tem poder. O pastor Luiz acabou de falar que aqui não tem diferença. Não tem diferença. O Deus que usa o pastor Luiz é o Deus que usa qualquer um de nós. E Ele usa só você ter ousadia e intrepidez. O que falta para nós é ousadia, coragem. Coragem não é você não ter medo, não é ausência de medo, é você vencer o medo. Você fazer aquilo que Deus mandou, independente do que seja, para quem seja, porque para Deus não tem grande nem pequeno. E a gente vê esse homem se levantando para fazer o que Deus mandou. A gente não tem informação dele assim, nenhuma, não se fala dele antes. E de repente aparece um Elias. Irmãos, hoje, nossas gerações, a gente olha, eu tive numa igreja em New Rochelle, nos Estados Unidos, e lá é uma igreja coreana, que uma igreja brasileira, na igreja Nazareno, aluga uma parte daquela igreja. Uma igreja imensa, com mais de 3.000 metros quadrados. E ela estava para fechar, porque a geração deles, os filhos não se converteram, eles envelheceram, aquela igreja estava para fechar. E ela tinha comprado uma crise, uma bolha que teve nos Estados Unidos anos atrás, eles compraram aquela igreja por $1. E eles estavam para passar aquela igreja por $1 para a igreja Nazareno. Não sei se isso aconteceu, eu não acompanhei mais, faz uns 6 anos que eu estive lá. Porque a geração deles não conheceu a Deus. Eu fiquei olhando aqui, meditando, e eu pensei: Jesus, quem foi que pegou Elias? Ele estava em algum lugar sendo formado, em alguma casa sendo formado, para se levantar naquela época. Verdade.
Eu e você temos os Elias e os Eliseus nas nossas casas, nas nossas igrejas. Aleluia. Eles estão lá. Sim. A minha função e a sua função é só ensinar, é só pregar a palavra, contar a história. Deuteronômio 6, o Senhor fala assim: olha, conta os feitos por teus filhos, andado, sentado, deitado, levantando. Conta, testifica do que Deus tem feito na sua vida. É só isso que precisa, irmão, nós ensinarmos. E na hora que for preciso, os Elias vão aparecer. Vão aparecer. Eu creio que agora nós estamos aqui formando uma geração que formará outra geração, que fará o nome de Deus conhecido na terra. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos passando aqui. Eu quero deixar marcas, eu quero deixar um legado para a minha geração, eu quero deixar algo para a igreja de Jacareí, para os adolescentes, para os jovens, para as crianças. Eu quero que eles conheçam Deus, o Deus verdadeiro. Amém. E chega aqui, levanta um homem, ele surge, se você olhar do nada, ele surge, e ele surge com uma autoridade, mas aquela autoridade não era dele, porque de repente a gente vê quando ele bate acho que a consciência dele, ele foge. Quando Jezabel diz que vai matá-lo, ele foge. Aquilo que não vinha de Deus, vinha de um relacionamento com Deus. Quanta gente tem relacionamento com Deus? Você faz porque você é impelido pelo Espírito do Senhor. Você faz e você vê que dá certo. Não tem grande, não tem pequeno. Esse homem, quando ele surge para marcar a história. Deus queria fechar aquele ciclo da corrupção de Israel. Porque eles estavam adorando outros deuses, eles conheciam Deus, mas eles estavam adorando. Jezabel chegou, Acabe monta um altar para Baal lá e estava adorando. E Deus, Ele é o único Deus, e Ele precisa ser adorado por mim, por você, mas também pelas nações. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E somos nós que temos que formar essa geração. Forma o seu filho, não sei onde ele está, talvez ele está fora dos caminhos do Senhor, mas ele é do Senhor, ele é semente bendita do Senhor. O diabo só tem aquilo que a gente entrega. O seu filho é do Senhor Jesus. O seu filho é um grande homem de Deus. O seu filho é uma mulher de Deus. E o Senhor não perde de vista. Às vezes a gente acha que perdeu, mas não perde. Faça a sua parte, não desista, continue orando, continue testificando nos momentos de tempestade deles, testifique, fale de Deus, ore. Tem hora que não é para criticar, é só para orar, é só para orientar, porque no tempo certo surge o Elias. Aleluia. O Elias é um homem com autoridade de Deus para marcar a história, e é esse Elias que vai dar a mensagem para Acabe. E Deus diz para ele: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E ele vai obedecendo, ele vai para o ribeiro de Querite, chega ali, vem os corvos alimentar ele de manhã, e à tarde traz carne, traz carne. Gente, um corvo, eu moro num lugar que de vez em quando aparece eles lá em cima. Eu já fiz de tudo para tirar eles de lá, porque eu não quero eles lá em cima da minha casa. Mas aquele corvo, ele estava trazendo comida para ele, e ele come, ele dorme. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado alguns dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Deus estava movendo Elias. Ele estava acomodado ali, estava esperando no ribeiro, o corvo trazendo comida, trazendo água, porque às vezes a gente se conforma até com o que é ruim, né? A gente se conforma, como diz, nas situações, a gente vai se conformando. E Deus fala: ó, ribeiro seca, ele precisa me mudar de lugar. Às vezes, irmão, não é uma crise, é só Deus te querendo, Meu te Deus, tirar da posição
Você precisa mudar de lugar, você precisa mudar de posição. Às vezes o líder fala, o pastor fala, a gente ouve a palavra do Senhor, mas ele não se mexe. Ai, Deus, vem, tira a água dali, ó. Não dá mais para ficar, porque a água, talvez Deus esteja querendo mover a gente de lugar, de posição, a gente se acomoda, a gente fica parado, esperando as coisas acontecer. Toda vez que você vê na Bíblia, Deus falando, quando tinha que se tomar uma posição de guerra, Deus dizia, vai, quem começa primeiro? É você, Acabe. Você que vai com seus 32 moços, é você, não importa o que você tenha, e eu tenho, somos nós que temos que levantar e fazer aquilo que Deus mandou. E ele diz que então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai para Sarepta. Sarepta, a tradução de Sarepta significa refinar. Então quer dizer, Deus estava refinando Elias, estava mandando ele para Sarepta, o lugar em Sidom, o lugar onde era o ninho de Baal, o ninho de Satanás. Deus estava mandando ele ali agora para ficar ali. Ele diz que uma viúva, numa época de seca, ia sustentá-lo. Irmãos, nós estamos aqui no auditório que só tem pastores, lideranças que pregam a palavra, que conhecem a palavra, mas tem muitas pessoas precisando de Jesus. Precisam de Jesus. E às vezes Deus nos manda para lugares que você nem imagina. As situações que nos levam ao hospital, o câncer que aparece, o vale da sombra da morte que aparece. Lá se precisa de Jesus. Lá se precisa de Jesus. E às vezes a gente não vai no nosso normal. Na nossa saúde a gente não vai, não faz uma visita. Eu faço, viu, irmãos? Eu faço. Na época de pandemia, eu ia para os hospitais fazer visita e muitas das vezes abracei mulheres ali que o marido estava nas últimas e elas angustiadas. Eu encontrava pelo corredor aquela pessoa. Uma vez encontrei uma na entrada da UTI, eu estava dentro da UTI, mas as UTIs eram separadas, e ela estava parada. E eu falei, chorando, eu falei, o que foi? Meu marido está nas últimas, eu não tenho coragem. Abracei ela, orei. Nunca peguei Covid, nunca peguei Covid, tá? Com 5 anos que o Covid aí apareceu, nunca peguei Covid. Deus guardou a igreja, protegeu. Então, irmão, nós precisamos, às vezes Deus precisa secar o ribeiro para a gente se mover. E ele seca, ele vai, aquela viúva cuida dele ali, dá o último pão, ela tinha um último bocado de farinha, ele pede água, ela dá, ele pede um pão e ela diz, olha, eu tenho só um pouquinho e eu vou comer, eu e meu filho vamos morrer. Aí ele diz, não, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Ele estava dizendo para uma mulher, uma viúva que tinha um restinho de pão lá, de massa, ia fazer o último bolo, e agora ele estava pedindo, e ele disse, não, pode me dar, porque não vai faltar. Ele estava abençoando aquela família, ele estava dizendo assim, olha, eu cheguei aqui, comigo vem a bênção de Deus, eu tenho Deus na minha vida, eu tenho a bênção de Deus, e aonde eu colocar as mãos, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar o trabalho das minhas mãos. E foi isso que ele fez. Ele chega naquela casa e ele diz, o Senhor, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Talvez se fosse eu, você, a gente ia chegar, sentar com ela ali e começar a chorar junto, mas ele não. Ele tem uma posição de servo de Deus e de quem conhece o Deus que serve, amém? E aí ela vai dar esse pão, o menino, filho dela morre, ele ora por aquele menino, e aquele menino ressuscita. E no final a mulher diz assim, olha, então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor está na tua boca, é verdade. Então, nós precisamos crer
primeiro nós precisamos crer, porque nós sabemos que Jesus ressuscita mortos. Jesus ressuscita mortos, Jesus cura câncer, Jesus abre porta. Ontem um irmão aqui falou um grande problema, construção de igreja. É nada, irmãos, o Deus que provê o ouro e a prata é dele, é só você agradecer. Começa a agradecer por tudo que entra, que você vai ver o suprimento de Deus nessa construção. Ele diz assim, olha, agora eu conheço que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, porque ele pregava aquilo que ele vivia, e nós precisamos pregar, nós precisamos crer, irmãos. Creia. Você não serve um Deus que é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você precisa crer. Pensa numa mulher que crê, está aqui na sua frente. Eu creio, independente do que esteja acontecendo. Eu tive um pai, um dia o meu sobrinho namorava uma moça, e ela é filha de uma macumbeira. Ela tinha centro, tudo ali, e chegou a notícia para a gente que ele tinha ficado noivo sem falar com ninguém, não falou para a gente. E o papai, quando soube, ele só disse assim: ele só casa se Deus me desamparou. Como Deus nunca me desamparou, só disse isso. Não casou, irmãos. Não casou. Deus vai fazer segundo a palavra. Se você orar, Deus vai fazer, Deus vai trabalhar. Profetiza, profetiza, filho do homem. Profetiza. Olha esses ossos secos reviver. Pode o meu filho voltar para os meus caminhos? Pode. Profetiza a vida. Profetiza nervos. Profetiza carne. Profetiza a vida. Profetiza. Pode, irmãos, pode. Ele era homem de Deus e ele usava daquilo que a gente tem, irmão. Nós somos autoridades na terra. Os céus do Senhor. Os céus é do Senhor e a terra Deus vive dos homens. Gênesis 1:26 diz: o Senhor falou, está pronto, fiz a separação das águas, coloquei estrelas, criei os animais, criei relvas, coloquei o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Agora ele diz: tu domina e governa. Gênesis 1:26. A gente não governa, Deus coloca nas nossas mãos e a gente não governa. A autoridade está nas nossas mãos. Se nós temos conexão com Deus, Ele vai te dar estratégia. A gente olha Josué sobe para guerrear contra Ai, perdem, porque eles não consultam Deus. Quando consulta Deus, Deus dá estratégia, divide o povo, uma parte cerca a cidade e a outra vai para a entrada da cidade, e manda eles saírem na entrada da cidade, que eu vou dar vitória. Quando aquela parte que está lá na entrada da cidade, saem os moradores, dá uma olhada e fala assim: eles estão indo, eles estão fugindo, vamos atrás dele. Os que estavam cercando, sabe o que fizeram? Tocaram fogo na cidade. Quando os moradores olham para trás, estão cercados. Estratégia de Deus. Quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente lê a Bíblia, eu leio em casa, mas na igreja nós temos oração de segunda a sexta-feira, todo dia, das 9 às 10 da manhã. Você vai encontrar 4, 5, 3, 2, 10, 15, 20 orando, mas a gente não deixa de orar. Todos os dias nós estamos lá, quarta das 7 às 10 da manhã. Se quiser ir orar com a gente, vai lá. E a gente lê a Bíblia consecutiva. Gênesis 1, 2, 3, e agora nós estamos em 1 Crônicas 19. Nós vamos lendo capítulo, segunda a sexta, cada um capítulo. E como Deus tem dado estratégia para a gente. Sabe, mentoreamento, sabe aquilo que a gente às vezes fala, não sei como fazer? Está tudo ali na Bíblia. Está tudo ali na Bíblia. Se a gente lesse com os olhos, eu falo que advogado ele lê nas entrelinhas, né? Mas o Espírito de Deus faz a gente ler nas entrelinhas, irmãos. Se você lê, Deus tem a resposta para tudo lá, para tudo. Deus tem direção
para mim e para você, porque esse homem diz: a palavra do Senhor na tua boca é verdade, na minha precisa ser e na sua também. Quando Deus fala através da minha vida e da sua vida, precisa acontecer. Se tu creres, verás a glória de Deus. Aí vem aqui o 18, Elias apresenta-se diante de Acabe, e eu acho interessante que ele estava escondido. Deus manda ele voltar, ele volta e ele se apresenta diante de Acabe. E aqui 18, 17, e sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os baulins. Agora, pois, olha Elias dando ordem a Acabe. Irmãos, você é autoridade, ocupe o lugar que você está. Não deixe o medo te conduzir. Não deixe. Não deixe o outro obreiro. Se Deus colocou nas suas mãos, o que Deus tem vem de você vai partir para o outro. Às vezes, vem pessoas e falam comigo assim: olha, Deus mostrou isso, falou aquilo, mas Deus já falou comigo, eu vou aceitar. Mas se Deus não falou comigo, toda vez que alguém vem falar alguma coisa, Deus já falou comigo, mas eu me esforço, eu luto, não sei o que você quer, mas eu luto para ter minhas conversas com Deus, para ter meu tempo com Deus. Eu luto, porque aí Deus fala comigo, Deus me dá diretriz. Deus estava construindo uma casa e meu marido começou a reclamar da planta daquela casa. E ele falou assim: você que vai cuidar dessa casa, dessa construção, eu não vou colocar as mãos, porque eu não gostei dessa planta. Estou eu orando, e eu pensei: vou procurar o arquiteto e vou mudar alguma coisa, vou ver o que ele quer, porque nem ele sabia o que queria. Aí, eu orando, Deus falou comigo: não pares, é o diabo querendo parar a construção. Irmãos, fui embora, continuei aquela construção, eu tomei conta dela sozinha. Quando terminou a construção, ele virou e falou para mim assim: eu não vou mudar para lá. Eu falei: tá bom. Saiu para trabalhar e eu fiquei em casa. Peguei a outra casa já estava mobiliada, eu não ia levar nada daquela ali. Peguei roupa, essas coisas, tecido de cozinha, botei no carro, fiz umas 2, 3 viagens. 4 horas liguei à tarde, falei para ele assim: Pedro, não vá para a rua Baraitinga, venha para a rua Minas Gerais, porque eu já mudei. Chegou, estava a bebida pronta, o homem nunca reclamou. Tem coisas, irmãos, que o diabo quer parar a obra. O diabo quer roubar seu tempo, a sua atenção. Então, aquilo que Deus deu para você fazer, tem autoridade, porque Deus vai assinar em cima. O Senhor não nos deu espírito de temor, aleluia, mas de ousadia. Amém. De ousadia e intrepidez. E que nesta manhã, enquanto eu prego, o Senhor opere sinais e maravilhas nesta manhã. Que o Senhor mude a nossa mente, faça uma metanoia, uma transformação de mente. Que você saia daqui sabendo quem você é no reino de Deus. Que você não é qualquer pessoa, que aonde você coloca as plantas dos seus pés, ali chega uma autoridade dos céus e da terra, não é qualquer um. Amém? E aí ele fala, Elias fala para ele: agora pois, envia, dando ordem para Acabe, envia junto a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe, obedeceu direitinho, enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Elias chamou o povo, se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se é Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Irmãos, nós temos que tomar posição. Às vezes a gente está na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, mas dividido.
pensando em outras coisas, não sei se eu faço, não sei se eu vou. Eu olho, às vezes, assim, os obreiros vêm e eles falam assim, ai, estou muito cansado, porque eu trabalho, porque eu cuido do segredo, eu cuido da família, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu queria deixar a obra. Quem é você? Se Deus te chamou, se Deus colocou nas tuas mãos, se tem alguma coisa que você não tem que deixar, é a obra do Senhor. É a obra, porque esse é o propósito de Deus na nossa vida. Deus nos chamou para isso. Eu criei 2 filhos, um está com o Senhor, tenho 2 netos, mas eu sempre digo para eles, vocês são do Senhor. Deus tem um propósito na vida de vocês. Vai fazer uma faculdade, vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser corretor, o que você fizer, mas tenha consciência que Deus tem um propósito na sua vida, que você não nasceu por acaso, que ali Deus está com a grande obra, e você precisa executar. E a obra do Senhor, tudo que é de Deus, vem em primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Tem gente que ele não vive o melhor de Deus, porque ele não se colocou ainda na posição que Deus quer. Ele não confia. A gente vê Elias, ele vai lá, dá ordem para Acabe, e Acabe faz imediatamente, junto os profetas de Acera, junto os profetas de Baal, e vai lá, ele faz um desafio, olha, se for Deus, vai receber esse altar. Os profetas de Baal ficam lá até meio-dia, não acontece nada. Elias vem, restaura o altar, joga água. Irmãos, o altar precisa ser restaurado. Nós, líderes, precisamos também de Deus. Nós também somos ovelhas, porque às vezes a gente prega para o povo e acha que a gente está do outro lado. Não estamos do outro lado, na mesma situação. O dia que Jesus voltar, nós vamos ser avaliados como vai ser avaliada as ovelhas. E o pior, eu acho assim, que nós temos um Deus que vê todas as coisas, vê até as nossas boas intenções e as más intenções, vê tudo, vê o bem que eu deixo de fazer e vê o bem também que eu faço com outras intenções, como cercando para chegar em algum lugar. Então nós precisamos se posicionar. E aí Elias fala com aquele povo, restaura o altar, o fogo desce do céu, ele desce para o ribeiro de Quizon, leva todos aqueles profetas, mata todos. Ribeiro de Quizon é um lugar onde, para o povo de Deus era vitória, mas para os inimigos Deus trovejava e acabava com o exército naquele lugar. A gente vai ver em vários lugares, era um lugar de vitória. Então, foi isso que eu disse para o pastor Everaldo, que para Deus uma tempestade só é um momento dele trovejar. Ele trovejar e resolver a nossa situação, o nosso problema. E aí Elias foge outra vez. Vem Jezabel, ameaça ele e ele foge. Diz aqui, olha, e Acabe fez saber a Jezabel, e o que vendo ele se levantou, ela ameaça ele, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele vai até sozinho, ele devia estar desesperado, depois de ver tudo aquilo. A gente precisa tomar cuidado, irmão. Por isso que a Bíblia diz em Lamentações 3:21, quero trazer a memória que me traz esperança. A gente precisa estar sempre lembrando dos feitos de Deus. Papai se converteu, foi em 57, um ano de obra. Eu vi feitos, eu vi maravilhas. Eu vi Deus curar cego, eu vi nos estádios Pacaembu Deus fazer maravilhas. Eu vi Deus em auditórios, pastor missionário Manuel de Melo pregando. Ele só dizia assim, tal pessoa ali está com câncer, assim. Eu levantava outra e dizia, não é você, é você. E era curada. Minha irmã foi curada de leucemia, eu fui curada de paralisia infantil, 7 dias, ouvindo oração pelo rádio, eu fui curada de paralisia infantil. Eu conheço os feitos do Senhor. Como é que eu vou ter medo? Quando alguém me oprime, se levanta,
Não saia do seu lugar, na sua posição. É o diabo que tem que bater em retirada, irmão. É ele que tem que bater em retirada. A igreja do Senhor, nós somos do Senhor. Nós estamos ali para fazer o que Ele manda. O que Deus manda eu faço. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Eu vivo o tempo de Deus. Eu sei quem é o meu Deus. Alguém esses dias falou para mim assim: ninguém conhece Deus. Eu falei: eu conheço. Eu conheço. Porque quando eu preciso dele, quando eu oro, Deus me responde. Eu vejo as respostas ali. Eu vejo a cura, eu vejo o milagre, eu vejo a providência, eu vejo Deus curando os enfermos. Irmãos, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Não tenha medo. Aleluia. Meu pai tinha um hábito. O dia que ele passava a palavra para um outro pregador, ele descia do púlpito. Conforme ele descia do púlpito, ele ia passando pelos irmãos e ele passava a mão nas costas, na cabeça. E aí eu ouvia muito, a gente estava lá no meio do povo, e eu ouvia muito assim: quando o pastor Domingos passou, me tocou, eu fui curado, eu estava curado. Quando o pastor Domingos passou e me tocou, eu estava numa tristeza, numa angústia, Deus limpou o meu coração. Comecei a fazer aquilo. E não é que dá certo? Dá, irmãos. Dá, eu fiz pela fé. Comecei a passar as mãos. Olha, quando eu estava com uma dor nas costas, da lugar, a senhora tocou. Começou a queimar e aquela dor desapareceu. Jesus não mudou. Ele nos chamou, Ele escolheu eu e você para fazer a obra dele. E Ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Maiores. Cadê a gente que não aparece? Os Elias. Você só vai aparecer, irmão, nos momentos de necessidade. Por isso que você precisa estar na casa do enfermo, no hospital. Você precisa estar com aquela pessoa, aquele empresário que está passando uma crise. Muita gente tirando a vida. Tem muita gente tirando a vida. Pessoas se suicidando, porque empresas... Estava conversando com uma administradora essa semana, ela disse que a empresa dela está com 5 meses que não fecha um contrato. Ontem eu estava aqui em cima, enquanto estava tendo a reunião, eu comecei a olhar, isso aqui é cercado de empresas. Senhor, visita essa nação, visita, Senhor, essas empresas, abençoa, Senhor, abra as portas, repreenda o espírito de falência dessa nação que é o diabo que quer quebrar, porque a nossa nação é rica. Nossa nação é poderosa, irmãos, com tudo que acontece, e nós temos uma nação que cuida do pobre, cuida do necessitado, tem hospitais, tem escola, dá uniformes para as crianças. Você vai para lá, para as nações, Nepal, Haiti, Camboja, você só tem escola se você pagar, você só tem médico se você pagar. E nós temos essa nação, e aí esse homem com toda essa autoridade, ele vai e ele foge, ele diz que ele vai e olhou a sua cabeceira, e ele se foi ao deserto, caminhando de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, de um pé de flor, diz que isso é uma árvore que é tempero, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, o Senhor toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E aí ele vai e olhou, eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, um pão cozido assado sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. A caminhada era longa, não era para estar deitado, é andando, chorando. Mas você precisa estar caminhando. E aí diz que ele levanta-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Era uma distância muito grande até o Horebe, o monte Sinai. E ele vai, e quando ele chega no Horebe, quando você fala Monte Sinai, quando a gente vai para Israel, que a gente ali chega no Egito, que vai subir o Monte Sinai, você vai ver onde Moisés orou, onde a glória de Deus desceu. Ele vai para uma caverna.
E aí o Senhor diz, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, Senhor, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conselho, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu só fiquei e busco a minha vida para tirar. Ele entra num estado de depressão e começa, não é assim? Quando a gente começa a olhar para a gente começa a afundar. Mas quando a gente olha para o Senhor, que a gente não anda por vista, por fé, a gente enxerga longe, a gente vê o que Deus quer que a gente veja. E aí ele disse, a resposta foi, sai para fora e põe-te neste monte, a face do Senhor. Então a ordem foi, sai para fora. Se você está querendo não entrar numa caverna, está entrando em depressão, vou te dizer, não faça isso. Sabe por quê? Porque vem um vento, diz que vem um vento, e aquele vento começa a quebrar as pedras, ele vai fendendo as penhas, quebra as pedras daquele lugar. Depois do vento vem um terremoto. Ainda bem que Elias saiu para fora. Vem um terremoto. Depois do terremoto vem um fogo. Gente, já pensou, gente, eu tenho claustrofobia, eu não gosto de entrar em caverna. Lá em Belo Horizonte, em Sete Lagoas, tem uma lá, e um dia que eu entrei, falei, meu Deus, eu não vi a hora de sair, pensa aquilo que te explicando. Imaginou numa caverna, veio um vento quebrando pedra, então quebrou tudo que estava ali, daqui a pouco vem um terremoto, estremece, aquelas pedras que quebrou, começa a cair dentro, vem o fogo, acaba. Aniquila, enterra esse homem. E aí ele está ali olhando, ele saiu. Aí vem uma voz mansa e silenciosa. Irmão, Deus fala com a gente no silêncio, não precisa de barulho, não. Deus fala no barulho, mas Deus fala no silêncio. E diz que você olha as pessoas pregando a igreja naquele silêncio, você vê o mover de Deus, o trabalhar de Deus, a palavra chegando como flash. A palavra por si só ela tem poder. Essa palavra é poderosa, ela esmiuça a penha. E vem a palavra do Senhor silenciosa e diz para ele, o que fazes aqui, Elias? Ele vem com aquela conversa do versículo 10. Agora ele já diz assim, eu sou extremo zeloso, e só eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. O Senhor não dá resposta. O Senhor diz só para ele, vai, volta pelo teu caminho. Todo aquele caminho era ele que tinha feito, Deus não tinha mandado. Volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. A resposta de Deus para ele foi, trabalho, vai trabalhar. Quando a gente está ocupado, meu pai dizia que mente vazia, oficina do diabo. Quando a gente está ocupado, quando a gente está estudando a Bíblia, visitando, orando, pode vir até alguma coisa para roubar a nossa paz, mas ela vai ser dissipada, irmão, vai ser dissipada, porque o próprio Deus se encarrega, porque você está ocupado e Ele não quer que você pare. Então Deus manda, Ele vai, volta pelo teu caminho, vai ungir Hazael, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lar, ungirás profeta em teu lugar. Ele estava pedindo, Deus tinha falado com ele, olha, longo é o teu caminho. E na minha conjectura, Deus não queria tirar Elias naquela época. Deus não queria. Mas ele disse, ele ficou falando, eu estou cansado, só eu quero morrer, só eu fiquei. E aí Deus fala, vai lá e unge Eliseu em teu lugar. E há de ser que o que quer escapar da espada de Hazael, matá-lo a Jeú, e o que quer escapar da espada de Jeú, matá-lo a Eliseu. Irmãos, eu já tive por umas 2 ou 3 vezes obreiros que vão até a mim e dizem, olha, eu quero entregar a igreja. Eu quero entregar a igreja? Tá bom, converso, não aceito, amém, vai em paz, mais. E aí, daqui a pouco eu vejo aqueles obreiros falando, ó, foi ela que tirou. Mas gente, que negócio aconteceu já com vocês? Foi ela que tirou. Foi ela que tirou. Mas gente, foi ele que entregou, foi ele que insistiu, ela que tirou. Quando um dia eu orando, Deus falou comigo
diga assim: não foi eles que entregaram, fui eu que tirei das mãos deles. Fui eu que tirei, porque eu coloquei nas mãos dele e eles não cuidaram. A fraca não fortaleceu, a batida não alentou. Fui eu que tirei. Aleluia. Faça a obra do Senhor. Aleluia. Faça a obra do Senhor. Faça com zelo, faça com amor. Porque a gente acha que nós somos os únicos. Não somos os únicos, não. Elias estava ali, Deus tinha um Eliseu mais ousado do que ele. O que você quer? Se você me ver quando eu subir, você pede, e coisa dura me pedisse, mas para Deus não tem nada difícil. Eu quero porção dobrada do teu espírito. Se você está fazendo, eu quero fazer muito mais. Foi o que Deus deixou. Jesus falou para a gente: eu faço as obras, vocês estão maravilhados que eu faço, vocês farão obras maiores do que essa, farão obras maiores. Irmãos, olha para os tempos que nós estamos pregando, com toda essa tecnologia, com esse choque de gerações. Meu Deus, um que não sabe usar tablet, o outro que sabe demais, que conhece todos esses caminhos, que usa essa internet. Eu viajo por esse mundo afora, eu não bato foto, eu não coloco lá no Instagram, não coloco nada. E vai uns lá que bate foto e manda, e tudo ao vivo, e a cores. A igreja, quando quer me seguir, quando eu faço as viagens, ele segue o pastor Edson Teixeira, porque sabe que vão achar alguma coisa, porque eu não. Choque de gerações. Mas, irmãos, nós temos a unção de Deus, para até um dia que Deus nos chamar, a gente está fazendo diferença nessa terra. E aí, o que me chama a atenção aqui, olha, o rei da Síria, que era Hazael, ele deveria ser ungido. O que ele não matasse ficaria para Jeú, rei de Israel, e o que ele não matasse Jeú ficaria para Eliseu. Irmãos, faça a tua parte, porque tem coisas que a gente acha que é do outro e vem para a gente, e a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer. Não faça reclamando, não faça murmurando. Você já viu gente dar cargos na igreja? Está lá os cargos, tudo distribuidinho. Você faz isso, você faz aquilo. Chega às 5 horas da tarde, o culto é às 6, começa os alunos chegar. Tal pessoa não vem, tal pessoa não vem, tal pessoa não vem. Pega a sua paz, não. Lá tem os Eliseus que vai suprir, que vai ter comando. Você nunca está só. Elias estava dizendo que estava só, o Senhor vai dizer para ele: mas tem 7.000 ainda que não se dobraram. E ainda tinha aqueles que Obadias de 100 tinha escondido lá nas cavernas. Nós nunca estamos só, sempre tem um povo lá do nosso lado. Sempre tem. Então, faça. Olha, era para Hazael, era para Jeú e para Eliseu. Mas com certeza, o que Hazael não fizer, o que Jeú não fizer, vai ficar para Eliseu. E Eliseu tinha que fazer. E aí Deus partiu, pois Elias achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra, estava trabalhando. Deus chama quem está trabalhando. Nós precisamos trabalhar. Eu não fui formada como pastora, nossa igreja não, pastor, eu sou missionária, a igreja me reconhece, me honra, e eu agradeço a Deus, mas eu sou pastora. Sabe quando Deus quer me chamar a atenção, quer puxar minha orelha? Sabe para onde Deus me leva no texto? Ezequiel 34, pastores infiéis. Eu baixo a minha cabeça e vou fazer o que Deus está me pedindo. Irmãos, você pode dizer: isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Mas eu vou dizer para você: é seu sim. A sua responsabilidade, a responsabilidade é sua, a minha responsabilidade, aquilo que eu tenho que fazer é meu. Eu vou prestar conta a Deus. Irmãos, no reino de Deus não são os títulos. A gente acha que é porque tem um título. É do pastor presidente, é do líder. Não, se você está ali, eu entendo assim. Se eu estou num lugar e acontece alguma coisa,
é responsabilidade minha. Eu estava uns 4 anos atrás, eu estava no Hotel Palace, lá em Poços de Caldas. Eu fui para descansar. E aconteceu alguma coisa na barragem, o cara abriu um registro errado e inundou a cidade, destruiu a cidade, lojas, o hotel que eu estava, aquele hotel tombado, só coisas bem antigas, muito bonitas. A água invadiu. Quem estava lá puxando água? Fui lá ajudar a puxar água. A mulher não deu desconto nenhum. Fui puxar água. Fui puxar água. Eu estava lá, gente. O desespero daquele povo, 11h30 da noite, a maior parte dos funcionários indo embora. Quem apareceu foi puxar água e eu fui. É responsabilidade minha e sua, obra do Senhor. É responsabilidade minha e sua. E aí ele vai, e estava... que andava lavrando com 12 juntos, depois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Só lançou a capa sobre ele. Só lançou. Hoje a gente prega, hoje a gente faz discipulado, hoje a gente dá curso de teologia. Na nossa igreja em Jacareí, a gente tem esse curso do UVBC faz mais de 30 anos, já formamos várias pessoas, forma e vai para a pessoa dizer assim, olha, você vai assumir tal cargo. Não, eu vou orar, eu vou ver se é de Deus. É assim ou não é? Não falta obreiros na obra do Senhor, falta posicionamento. Não é obreiro, porque tem lá, durante esses 30 anos, a gente já deve ter formado, irmãos, acho que, vou falar por baixo, acho que mais de 100 teólogos a gente tem lá. Mas vê o que vocês podem contar. É só eu que passo por essa crise? E aí Eliseu simplesmente, então deixou ele os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse, vai e volta, porque tenho feito, que tenho eu feito. Ele estava dizendo, vai e volta, porque você sabe o que você recebeu agora. Você sabe qual é a sua responsabilidade. Era isso que ele estava dizendo. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois. Eu queria parar um pouquinho e falar aqui sobre essa atitude de Eliseu. Ele, na hora, ele toma uma posição, ele não vai orar. Com certeza, ele era um Elias, um homem que foi criado, que conhecia Deus, que tinha intimidade com Deus. E ele já estava esperando aquilo, porque tudo que acontece na nossa vida, Deus já falou conosco. Eu assumi a obra em Jacareí aos 49 anos. Estavam 23 anos que eu assumi. Faz a conta aí quanto eu tenho. E Deus falou comigo o dia que eu fiz 25 anos. Meu marido estava numa UTI, ele tinha feito uma cirurgia de varizes, deu trombose e estava para amputar a perna. E tinha um pastor aqui em São Paulo, que ele dirigia o Jardim Brasil, o pastor Francisco Bento. E o pastor Francisco Bento, naquele dia, foi para lá e levou um irmão, José, a gente chamava ele de José Sequinho. E aquele homem foi e orou pelo meu esposo, que estava com a perna enorme. Dava a impressão que se você passasse a unha, ela explodia, de tão infeccionada, inchada que estava. Na hora que orou, a gente estava umas 4 ou 5 pessoas ali no hospital com ele. Aquilo desinchou na hora, murchou, foi curado por completo. Nunca, o médico disse que sempre ele ia ter problema, nunca mais teve problema, porque quando Jesus cura por completo. E aquele homem orou por mim, e na época eu estava afastada dos caminhos do Senhor, e aquele homem orou por mim e disse assim, Deus vai te usar muito, vai te usar para dirigir um povo. Deus vai te levar para os 4 cantos da terra. Pensa alguém, irmãos, que a gente vivia. Meu marido estava encostado no NPS por causa daquele problema daquela perna. A gente vivia com um salário. Deus vai te levar para os 4 cantos da terra. Eu pensei,
esse homem é cego, ele errou de pessoa. A gente estava num grupo, pensei comigo, ele errou de pessoa, mas eu nunca esqueci. Eu voltei para os caminhos do Senhor, depois nasceu um filho meu com problema, e o Senhor falou comigo, eu voltei para os caminhos do Senhor, continuei. E aí, de repente, surge uma luta lá em Jacareí, uma luta muito grande, uns 2 anos, 1 ano antes, Deus tinha falado comigo para falar para o papai, assim, faz um revezamento de obreiros, faz um revezamento. E ele falou, Deus já falou comigo, mas ele não fez. Foi muito tempo, estourou um problema lá. E aí, a gente que tinha tudo estabilizado, começou, né, saíam muitos obreiros, a gente precisava colocar naquelas igrejas, tinha 9 congregações, a 7. Conclusão, a Cleusa está lá ajudando o papai, ajudando. Vamos, papai. Ele tinha feito uma cirurgia do coração, estou ajudando o senhor, vamos, porque o senhor precisar, estou aqui. Eu já tinha aposentado, já estava ajudando meu marido na empresa. Comecei a ajudar. E na minha mente, o papai ia sarar e eu saí fora. Eu sou missionário. Na minha mente eu sabia que eu era missionário. Eu sou missionário, eu vou por esse mundo, eu vou juntar um povo, vou ganhar um povo, vou deixar na mão de outro e vou embora. Mas fosse passando o tempo, Deus foi falando, e quando eu vi, eu estou aqui há 23 anos. Veio atitudes, irmãos, atitude. A gente vê que Eliseu, ele tem atitude quando ele sabe do chamado dele, mas me veio que Deus tinha falado comigo quando eu fiz 25 anos, que o Senhor tinha uma obra. E aí, Eliseu tem atitude. Eliseu sabe do preço do chamado, contanto que ele mata os bois e o carro. Se talvez nós matássemos os bois e o carro que não dava trabalho, guardaria num canto e deixaria lá. A hora que eu precisar, eu tenho um carro. Ele não. Eu não vou voltar. Ele sabia do preço, ele sabia do valor. Irmãos, o que nós fazemos tem muito valor. Vocês lembram da passagem dos talentos? Que um talento valia quase 20 anos de trabalho, o valor que Deus dava, tem muito valor, e ele sabia. Ele se despede dos pais, ele queima o carro, mata os bois, faz uma festa, traz os amigos para se despedir. Ele fecha ciclo. Ele fecha o ciclo, era tempo dele fechar o ciclo. Nós temos que andar no tempo do Senhor, nós temos que fazer as coisas no tempo do Senhor. Vocês sabiam que tem coisas que Deus manda você fazer? Deus vai realizar uma cura através da sua vida, Deus vai realizar um milagre, Deus vai abrir uma porta, Deus vai abrir uma porta de providência. É naquele tempo que Deus vai dar a casa para você, o carro. Se você não se move, aquilo passa, e você vai ter que esperar um outro tempo voltar. Tem uma unção que Deus nos dá para um devido momento. Olhe por tal pessoa e a gente fica assim, eu não vou orar agora não, vou tal hora. Coloque as mãos, fale com ela, faça isso, e a gente não faz. Tem uma unção de Deus para aquele momento. Se você não fizer, vai passar. Mas se você fizer, você vai ver a glória de Deus fazendo. Deus realizando maravilhas. Quando você se move, Deus se move também. E aí a gente vê que Eliseu se moveu, se despede dos seus pais, acerta os relacionamentos, fecha ciclos. Tem gente que ele está aqui, mas se ele veio de outra igreja, ele ainda está falando assim, mas lá era assim. Acabou. É aqui agora, é aqui que Deus tem para você. É aqui que Deus quer fazer através da sua vida. O que foi feito lá, você aprendeu. Todos nós estamos aprendendo, nós temos nossas fases na vida. Tem a fase, na época que eu estava lá no trabalho, porque eu ganhava isso. Vamos agora, viva o seu tempo. Viva. Qual é o seu tempo? Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Tem 14 duentos ali. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de matar, tempo de curar, de juntar pedra, de espalhar pedra. Qual é o seu tempo que você está vivendo? Viva.
seu tempo. Amém. Vive, irmãos. Às vezes a gente está aqui, está pensando na igreja. Às vezes está aqui, está pensando na casa. Quando eu saio de lá, deixei os cuidados de Deus. E Deus não é menino. Ele cuida. Ele cuida da minha casa. Ele cuida da minha família. Ele cuida da minha vida. Ele cuida das finanças. O ouro e a prata é dele. Dele. Ele cuida. E nosso Deus é Deus responsável. Eu vivo, irmãos. Pensa uma mulher que vive na terra. Eu vivo as coisas de Deus, mas eu vivo os momentos. Ó, vocês pensam, eu pego um voo daqui para... Quando alguém fala, marcou a passagem, a escala é Catar ou Dubai, eu falo, Jesus, 14 horas e 50, mas eu gosto mais de fazer pela Turquia, as escalas que a gente faz ali para aquele Oriente, para 12 horas de voo. Olha, eu como, eu bebo, daqui a pouco eu durmo, leio um livro, leio 3, 4 páginas, vem o sono, durmo mais um pouquinho, levanto, vou no banheiro, vou lá nos fundos, pego alguma coisa para comer. Se tem alguém não crente, evangelizo, nunca deixo do lado sem evangelizar. Se ele fala a mesma língua, eu tenho facilidade de evangelizo, durmo e peço para Deus, um segredo que eu vou contar para vocês. Eu peço para Deus, me transporta como o Senhor transportou Felipe, Pai. Me transporta, porque você pega aqueles voos longos, me transporta. E quando eu vejo, eu estou chegando. Chego lá no país, pensa, às vezes a gente leva quase 30 horas para sair do Brasil, chegar no país que a gente vai. Chego no país, eu durmo, o pessoal tem crise de horário. Eu não, eu durmo, eu como, que vier eu como. Essa viagem agora para o Paquistão, eu estava meio assustada, porque eu sempre ando com uma companheira, e a doutora Ana Paula ia comigo, ela é irmã da minha nora, e na última hora ela não pôde, porque ela não conseguiu trocar os plantões dela. Fui eu só de mulher, falei, Jesus, um país daquele, eu já tinha ouvido falar que era muito difícil, porque lá eles não tratam mulher, mulher não come com homem, não tem mulher nas lojas, e é verdade, né, pastor? Não tem mulher em loja, você não encontra mulher na rua, e lá vou eu no meio dos homens. Gente, orei, como eu orei por essa viagem. Pensa como Deus honrou a gente. Que viagem! Como Deus honrou. Pensa que a gente chegava, era recebido com flores. No aeroporto já tinha um ramalhete de flores. Chegamos na igreja, tinha um outro ramalhete de flores. E eu não, depois chegava e tinha um povo ainda com pétalas jogando na gente. Todas as vezes que a gente chegava na igreja tinha pulseira de flores, colares de flores. Eu fiquei num quarto no hotel que eu não tinha medo de jogar as flores, e o pastor veio, aquele cheiro de defunto, aquele monte de flores. Irmãos, os seguranças com uma K-47, tinha dia que a gente estava com 3, 4 seguranças K-47 carregando a gente. Tinha um terrorista no nosso hotel, pegado antes, estava já cercando um dos irmãos brasileiros que mora nos Estados Unidos. Eu não vi nada, como Deus honrou a gente. Eu fiquei com medo de voltar com a síndrome da maçaneta, porque aqueles seguranças, a gente chegava, eles abriam o carro. Se eu ia na porta do carro, quando eu ia para o carro, eles já estavam abrindo, eles não eram fechando. Eu ia para o banheiro, quando eu vi o segurança, eu saía de fininho pelo canto, quando eu vi o segurança me acompanhando, saía da porta do banheiro, ele estava lá com o papel para te dar, devia ter dado antes, mas eles dão depois, você sempre tem que dar com a sua reserva. Irmãos, faça a obra de Deus, faça a obra de Deus. Eliseu, ele decidiu, matou os bois, matou o casal, se despediu da família, se despediu dos amigos. Com certeza ele se acertou com alguém que tinha alguma pendência, ele se acertou, talvez ele devesse para alguém, ele pagou. Eu creio que ele fechou ciclo e diz que ele segue Elias. E ele vai seguir Elias. Você vai pegar agora em 2 Reis. Meu tempo já foi. Não é?
pegar. Você vai pegar em 2 Reis 2, diz assim: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E quando chega a Gilgal, Elias diz para Eliseu: você fica aqui, porque eu estou indo para Jericó. Ele falou assim: não, eu vou te seguir. Vocês, irmãos, obreiros que estão chegando, jovens, ministério tem prova. Ministério tem prova. Ministério tem lágrimas. Ministério tem renúncia. A gente vê que Jesus, em Filipenses 2, ele se esvazia de si mesmo. Para você fazer a obra do Senhor, você precisa se esvaziar. O hino 52, a segunda estrofe, diz assim: Cristo agora o cetro empunha, vai tudo bem. Quem morreu é quem governa, tudo está bem. Você só vai governar se você morrer. Se você morrer, você governa. Receba elogios, mas também receba críticas. Não deixe o elogio entrar. Pastor Paulo Lutero diz que quando a gente acerta, a glória é de Deus. E quando a gente erra, o problema é nosso, correto? Então, não tem glória. Quando eu fico sentida com alguém, magoada com alguém, e eu fico esperando que ela venha pedir perdão para mim, sabe quem devia perdoar? Era eu, porque é a minha carne querendo posição. É a minha carne querendo elogio. Isso significa que eu não estou governando. Quem está governando é ela. Quem está governando? Sabe por que Davi, a gente olha, eu estava vendo nesses dias um documentário sobre o Carl Jung, um psicanalista, e ele disse que a gente recebe muitas palavras de desafeto, de ofensa, e a gente fala: deixa isso para lá. Mas a carne, ela grava, fica na carne. E com o tempo vem as dores, né? A gente nem sabe, mas vem a dor. Para mim, eu jogo aqui nessa parte do lado direito, nesse ombro. Então eu preciso sempre estar tratando, porque senão inflama tudo isso aqui. A carne reclama. E quando a carne começa a reclamar, o que ele disse é que você conversar com a sua carne, você conversar com você e dizer: olha, calma, por que você está se sentindo assim? Aquela palavra, que não é nada, eu não sou isso, eu não sou o que ele falou, eu não sou, Deus sabe, conversar com a sua alma. E aí eu linkei. Davi, pega os salmos, Davi estava lá, como criança desmamada, eu fiz calar a minha alma. Aquieta-te, alma, porque estás abatida, minha alma, acalma a minha alma. Ele conversava com ele, Deus já lá deixou, está lá a psicologia, às vezes a gente não aceita, né? Mas está lá, para a gente acalmar, para a gente passar por esses momentos de refinamento. Senão o ministério tem problemas, tem muito problema. Mas Elias, por 3 vezes: olha, nós vamos para Betel, fica aqui. Ele disse: não vou, vive a tua alma que não te deixarei. Ó, nós vamos para Jericó, fica aqui, vive a tua alma que não te deixarei. Nós vamos para o Jordão, fica aqui. Não fica, ele continuou. Persevera, irmãos. Persevera, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o diabo não vai tirar, outra pessoa não vai tirar, só Deus vai tirar se você não se posicionar. E para Deus não tem idade, não tem tempo. Para Deus não tem idade. Eu estou com 70, eu estou com isso, vai parar. Não pare, não pare. Elias, a gente vê que ele se rende, porque a gente vê que ele vai, quando ele chega no Jordão, ele vai atravessar o Jordão, ele dobra a capa e toca nas águas. Quando ele dobra a capa, ele está dizendo assim: olha, estou deixando, esse é o meu último, estou me despedindo. E vai, e é elevado aos céus. Pergunta para Eliseu: o que tu queres? Ele falou: eu quero porção dobrada. Eu quero porção dobrada, irmãos. Você quer porção dobrada? Ainda está à disposição. Glória!
você não sabe o que Deus tem para fazer na sua vida, se você voltar para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Volte a orar, volte a jejuar, volte buscar dele. Consulta Deus. Consulta Deus. Ó, a gente compra com direção, consultando Deus. A gente trabalha com direção de Deus. Eu consulto Deus. Preciso de um obreiro. Vou lá, oro. O Senhor fala comigo. Deus dá na palavra. Quem é aquela pessoa? Vocês acham que Deus só faz isso comigo? Faz com quem pergunta. Senhor, hoje eu estou entrando aqui na igreja cansada. Estou cansado, Senhor. Mas, Senhor, faça sinais e maravilha nesse lugar. Irmãos, tem dia que a gente não sabe se o céu desceu ou se a igreja subiu. A ceia passada, como Deus se fez presente. Nós estávamos 40 dias antes da Páscoa, nós começamos a pregar sobre a última semana de Jesus. Todo domingo a gente falava sobre um dia, o que Jesus fez, o que aconteceu. E a gente percebe que ele não ficou cuidando dele, viu, irmãos? A preocupação dele era deixar tudo alinhado com os discípulos. E aí no primeiro dia, foi até a minha hora que pregou sobre o lavar os pés, que Jesus não tinha ninguém para lavar os pés dos discípulos, e Jesus lava os pés dos discípulos. E ela diz assim, numa das frases ela disse assim: a gente não vê ninguém lavando os pés de Jesus, pastor. Ele lava os pés dos discípulos, ele não vê. E aquilo bateu como se fosse algo em mim. Eu falei, é isso mesmo, o ministério. No ministério, a gente serve a ceia, a igreja lotada. E aí vai os obreiros, serve todo mundo, a bandeja, e serve. Aí quando termina, a gente pega a bandeja e serve os obreiros que serviram. E por último, talvez ele, não seja só eu, vocês também, não tem quem sirva. A gente precisa pegar o cálice lá e a gente se servir. E termina a ceia, a gente reúne todos os obreiros das congregações. E agora nós voltamos a fazer nossa ceia em conjunto. E a gente leva eles lá para frente, a gente ora por eles, abençoa, sabe? Diz para ele, a minha oração para os obreiros é: Senhor, as almas não são carnais, mas espirituais, para destruição e fortaleza, para levar cativo todo pensamento de desobediência, a tua obediência, o teu querer, e não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Eu oro por todos eles, abençoo. E aí depois da ceia anterior, dessa que foi em março, eu percebi que ninguém orou por mim. E naquele dia, bateu, sabe? Falei, a gente faz, mas a gente fica por último. Você vai numa festa, você senta alguém ali para te contar problema. Às vezes não dá nem para você comer direito, porque sentou alguém para te contar problema. E bateu uma tristeza em mim. Bateu aquela tristeza, aquela coisa. E assim, uma vez, eu tinha mandado uma mensagem para uma membra que estava 3 anos sem ir na igreja. O marido morreu, ela se afastou. E ela foi para a igreja, disse: Valdirina, vem para a igreja, você faz falta, não sei o quê. E ela estava afastada. E quando terminou, eu olhei nela, ela estava lá perto de mim, eu fui falar com ela: que bom que você veio, não sei o quê. E ela disse para mim assim: irmã, eu quando estava pregando, eu senti vontade de orar por você, mas eu nessa situação, porque ela estava parada, nessa situação, eu não fui. E aí eu abracei ela, comecei a orar para ele: Jesus, renova essa mulher, devolve os dons. O Senhor usava essa mulher tremendamente, renova ela, reveste ela. Deus tornou aquela mulher, renova ela numa autoridade. E ela começou a orar por mim. E aí Deus falou para mim assim: observa, de você sou eu que cuido. Eita Deus! De você sou eu que zelo. Irmãos, não se preocupe com o que os outros não fazem por você, porque Deus está fazendo e Ele está presente. Quantas coisas poderiam acontecer com a gente? Um derrame, um infarto, sabe? Essas vacinas que a gente tomou, a Pfizer, está dando muita trombose, muito derrame, infarto. Mas Deus tem livrado a gente, tem guardado de nós, só é Ele que cuida. Então não se preocupe com aquilo que não fizeram com você.
E a gente vê que Eliseu, ele continua. Então você, novato, continue, porque a obra é grande, poucos os ceifeiros. Tenha zelo, tenha amor, e receba nesta manhã porção dobrada do Espírito de Deus, do ministério que Deus tem para a sua vida, para você viver tudo aquilo que Deus tem para você. Faça obras maiores na terra. E aí ele vai, e ele atravessa. Elias assusta céu, derruba a capa. Eliseu pega aquela capa, e aí o que Eliseu faz? Ele tem que voltar e atravessar o Jordão. O que ele faz? Ele simplesmente pega aquela capa, bate nas águas, e as águas se abrem, e ele passa a pé enxuto. O que ele pediu, Deus tinha dado para ele. Tinha uns profetas ali, olhou nele e falou assim: olha, vendo pois os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Já viram que Deus tinha passado a unção de Elias para Eliseu. E aí disse: vieram-lhe ao encontro, se prostraram diante dele em terra. Honra, honra. A fé traz honra, irmãos. O que teu Deus pede de ti? Que andes humildemente com teu Deus. Se submeta à vontade do Senhor. Creia, porque Deus traz honra. Quando Deus é glorificado na nossa vida, nós somos honrados. Gente, olha, ele volta e você vê que Elias fez 7 milagres, ele foi 14. O último foi um soldado que morreu, foi enterrado perto dos ossos, tocou nos ossos de Elias e ressuscitou. Vamos ficar de pé? Podemos? Deus não mudou. Deus não mudou. Não faz acepção de pessoas. Então se posicione. Faça tudo aquilo que Deus te mandar. Foi o que o Senhor falou. Jesus falou para aqueles homens: faça tudo. Faça. Porque essa obra é uma obra que foi conhecida no mundo. Essa obra não é obra pequena. Não é obra pequena. É uma obra grande. É uma obra grande. Nós só precisamos entender o legado que esses homens deixaram para as nossas mãos. Missionário Manuel de Melo, pastor Olavo, vários pastores, pastor Domingos, eram homens, irmãos, que consagravam 3 dias e via as coisas acontecerem. A gente não consegue mais orar meia hora. Orava e jejuava e Deus fazia. Meu pai trabalhava de terceira na Johnson. Ele consagrava por 2 vezes. Eu vi o papai fazer isso, 40 dias. Ele só jantava de terceira. Mas também o homem andava falando em mistério. Deus, pensa, há 50 anos atrás se existia exame de DNA, mas para esse homem Deus dava. Eu vi assim, um jovem não queria casar com a menina, porque disse que o filho não era dele, não sei o quê. Papai, Deus usou ele e disse: assume, porque a semente é tua. E aquela criança nasceu e era o pai escrito. Deus dá. Vamos orar? Oh, Deus. Aqui nós temos Obrigado, Elias Pai. e Eliseu. Uns começando, né? E outros indo para passar o bastão. Mas nós temos os Elias da nossa casa. Nós temos os Eliseus das nossas famílias. Nós temos lá na igreja aqueles adolescentes. Nós temos as nossas crianças. Esses dias um irmão disse que chegou em mim e falou para mim assim: essa noite Deus me deu uma visão. E eu vi uma criança daqui de 10 anos. E essa criança pregava com uma ousadia e intrepidez. Irmãos, estão nas nossas mãos. E eu e você precisamos formar. Mas você só vai dar o que você tem. E nós, como liderança, nós só vamos ter se nós buscarmos em Deus.
para dar o leite verdadeiro. Amém? Vamos orar? Pai, humildemente, Senhor, nós queremos, Senhor Jesus amado, te agradecer por essa oportunidade.